O Trump deu uma recuada aqui em relação às ONGs. Revogou o congelamento de recursos do terceiro setor. O governo Trump voltou atrás no bloqueio de financiamento de ONGs para programas de assistência e outras entidades do terceiro setor, além de empréstimos a pequenas empresas, segundo jornais norte-americanos. Ele havia ordenado o congelamento desses recursos até que se saiba se essas transferências estão alinhadas com as prioridades dele. Bom, parece ter mudado de opinião, pelo menos por enquanto, nesse aspecto, Andresa. Porque aí ele conseguiu unir o mundo todo contra ele, né? Quando ele fez essa medida aí que impacta programas, né, de saúde, por exemplo, o tratamento ao HIV, toda a comunidade, né, internacional se voltou, peraí, né? Você vai colocar pessoas aí em risco de morte, né? Então, nesse sentido, deve ter sido ali aconselhado, né? Deve ter um ou dois um pouco mais lúcidos ali no entorno do Trump para que ele desse uma recuada, porque aí a briga um pouco, né, com mais gente, assim, digamos assim, né, com essa discussão envolveria mais pessoas. Então, que bom, né, que nesse caso ele voltou atrás. O que o Trump disse quando ele tomou essa medida é que os Estados Unidos estavam bancando sozinho aí vários programas e que era preciso que outros países também colaborassem, mas também não mostrou nenhum dado de nada que ele esteja bancando sem colaboração de outros países. Não foi uma medida tomada de uma forma, numa canetada, né, sem discussão, sem apresentação, sem preparar esses organismos internacionais para ficarem sem os recursos, então totalmente atropelada. É isso aí, Andressa. A gente já vai retornar aqui com toda a nossa audiência. Agora, 5h32 pelo horário de Brasília. Ainda nessa edição, Jamil Chad vai voltar para falar sobre esse assunto e também outros que envolvem os Estados Unidos. Reunindo todo o nosso público novamente, Andresa, você quer complementar? O Trump acabou voltando atrás em relação a algumas medidas, comentávamos aqui no YouTube, aquele direcionamento de verbas para ONGs, né, para o chamado terceiro setor, que ele havia congelado, ele voltou atrás e retomou esses pagamentos. Então, para concluir aqui, e o pessoal que não estava vendo, assim, nesse caso ele mexeu com muita gente, né? Toda a comunidade internacional fez um alerta de que a medida dele poderia causar muitas mortes, interromper tratamentos, né, principalmente do HIV e investimentos aí em saúde que poderiam ser muito prejudiciais. Então, nesse sentido, o Trump não tinha muito como não recuar, mas ele deixou o recado dele ali, dizendo que os Estados Unidos sozinhos não vão mais bancar programa nenhum, e chamou outros países para também patrocinar esse tipo de ONG. Ele não apresenta nenhum dado para dizer que o que ele fez, que esse raciocínio dele está correto, mas dessa vez ele brigou com gente muito grande e teve que recuar, né? Ainda bem. É isso aí. Quer falar, Sakamoto? Até porque quando você vai pegar toda a rede que é financiada internacionalmente, você tem o sistema das Nações Unidas, você tem organismos de direita, de esquerda, de centro, que são financiados direto ou indiretamente com recursos dos Estados Unidos. Agora, tão importante quanto isso, e a Andressa falou do impacto em projetos de HIV/AIDS, de especialistas do mundo inteiro tá dizendo que poderia haver um surto global, inclusive um aumento global nos casos de HIV/AIDS por causa disso. Então a gente tem que lembrar também que o dinheiro que é expendido pelos Estados Unidos em programas de apoio a organizações da sociedade civil no mundo inteiro é um dos mais importantes braços da própria diplomacia norte-americana, né? Quando os Estados Unidos quer que sua visão seja aplicada em um outro país, ele ele abre uma linha de financiamento dizendo que tipo de projeto ele quer financiar, com qual resultado ele quer. Ele não precisa dizer, olha, o projeto com ideologia A, B ou C. Ele quer aquilo sendo financiado com tal resultado. E isso acaba por ajudar a dobrar a política de determinado país, caso o país tenha uma política diferente, financiando a sociedade civil. O resultado pode ser positivo para a população, mas os Estados Unidos consegue fazer valer sua vontade através desse processo não raro, seja através de governos republicanos ou seja através de governos democratas, né? O governo, ou seja, ele ia perder uma ferramenta importante, né, disso, né? E também tem outras coisas, né? Os Estados Unidos, quando o Trump fez isso, né, com a ideia, vou expurgar
uma visão woke, né, do governo, tudo isso mais, né, ele também provocou organismos, organizações do próprio Estados Unidos que foram à justiça, né? E a própria justiça norte-americana fez decisões dando ganho de causa contra o governo norte-americano. Né, o governo está falando que, olha, não é uma rescisão do congelamento, né? As ordens continuam em vigor, etc. e tal. Contudo, né, você tem sim, foi colocado um entrave para que Trump conseguisse organizar o seu ponto de vista. Agora, não nos esquecemos, né? Para bem ou para mal, parte desses recursos ajudam a fazer com a força dos Estados Unidos como nação, o soft power dele, nesse sentido, vai por aí também, de financiar linhas de acordo com o que ele concorda. A partir do momento que ele tira, não tenha dúvida nenhuma, não existe vácuo de poder, as organizações poderiam sofrer um impacto no curto prazo, no médio e longo prazo seria preenchido por outras pessoas. China? Talvez.